Iniciemos agora a nossa aula número 3 do livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, né? Um livro maravilhoso, um livro que realmente está trazendo para nós vários insights, vários entendimentos, né? Várias práticas para a gente, de fato, alterar a nossa realidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma sequência de aulas, serão 5 aulas, né? Você provavelmente já assistiu a aula 1, que é a aula base, sem ela não tem como prosseguir. A aula 2, onde eu já inicio ali trazendo para você as práticas para a gente começar a utilizar, para a gente alterar a nossa realidade, utilizando aí esse poder milagroso do nosso subconsciente. E agora nós vamos adentrar a aula número 3, onde nós vamos estudar minuciosamente o capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Segura aí, porque hoje tem muita coisa. O capítulo 7, subconsciente, tendência voltada para a vida. Você já sabe que eu estou na edição 116, e lá na minha edição 116, eu vou ler para você o que está na minha página 120. Eu quero que você preste atenção, porque ele vai falar sobre a questão de como os nossos pensamentos influenciam no nosso corpo físico. E assim que ele fala no capítulo, o subconsciente, tendência para a vida, ele quer dizer que o normal é ser saudável, o normal é viver. Nós estamos aqui para viver uma vida e que seja uma vida em abundância. Não é normal ficar doente, não é normal não ter saúde, não é normal ser triste. E é sobre isso que ele vai falar aqui neste capítulo, ok? E eu vou trazer o ponto principal do capítulo aqui agora para você, e eu sei que você já está prestando muita atenção. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância, por não saber, ou intencionalmente, ou seja, querendo, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos. A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses. De modo que, do ponto de vista físico, nosso corpo, temos, na verdade, apenas 11 meses de idade. Se reintroduzirmos defeitos no corpo através de medo, raiva, ciúme e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Somos a soma total de nossos pensamentos. O que ele está falando aqui, neste trecho? Ele está dizendo que a ciência afirma, segundo os estudos que ele fez, que a cada 11 meses a gente é como se estivesse sendo renovado. Ele fala que é como se nós estivéssemos tendo uma renovação das nossas células. Existem estudos hoje que a gente já viu que é a cada 3 meses. Tanto é que geralmente os médicos pedem para a gente fazer o exame daqui a 3 meses, né? Ou daqui a 6 meses, tá? Não vou aprofundar nisso. O que eu quero que você entenda é que nossas células se renovam. Né? Isso é comprovado pela ciência, nossas células se renovam, tá? Então, se você tem pensamentos destrutivos e continua tendo pensamentos destrutivos de raiva, de rancor, de raiva do seu vizinho, de ódio do partido político, de raivinha, inveja de um parente, de um amigo, de um colega, do seu sócio, você tem rancor do sócio, raiva porque ele fez aquilo, a tendência é que você vai acumulando isso no seu corpo físico. O seu subconsciente vai recebendo tudo isso. E ele vai manifestar esses sentimentos ruins no seu corpo físico. Eu sei que para você, talvez que não tenha este conhecimento ainda, isso pareça ser muito difícil, complicado ou confuso. O que você precisa é abrir o seu coração para acessar esse conhecimento, ok? Não é apenas Joseph Murphy que fala isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o livro Você é o Placebo, do doutor Joe Dispenza, né? Neste vídeo eu conto para você o que ele fala sobre essa questão dos pensamentos, das doenças, né? E eu aconselho que você leia o livro, não só assista o vídeo, mas que você leia o livro para você entender que ele mostra isso de forma científica, comprovada pela neurociência, né? E você pode observar isso, essas pessoas que reclamam muito, essas pessoas que vivem falando de coisas ruins, as pessoas que por muitos anos carregaram um rancor de algum fato, né? Pessoas que foram traídas lá no passado e carregam uma raiva do ex, carregam um rancor de uma amiga que traiu. Tudo isso que nós carregamos e a gente não consegue limpar, a gente vai materializar isso de alguma forma na nossa vida. E muitas vezes isso pode ser materializado no nosso corpo,
tá? Então, por mais que isso seja talvez novidade para você, ou que seja algo confuso, que você apenas assista o vídeo, que você leia o livro e que você comece a refletir e observar ao seu redor, ok? E aí ele fala o seguinte, gente, não há nada melhor para a gente comprovar as coisas do que a gente observar, né, ser um cientista de nós mesmos, né, e observar as pessoas ao nosso redor. Observe as pessoas ao seu redor. Você veja o estilo de vida dessas pessoas. A partir disso, você vai começar a abrir a mente, entende? Abrir a sua consciência para isso, né? E outra coisa importante, eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer o tratamento que o seu médico pediu. Lembra, eu falei isso lá na aula número 2, né? Nós não estamos falando de nada disso aqui. Você deve continuar os tratamentos acreditando, tendo fé que esses tratamentos vão te ajudar, vão te libertar da doença, né? Que olha o que ele fala aqui, que interessante. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. É anormal adoecer. O normal é ter saúde. Subconsciente, tendência à vida e não à morte. Nós estamos aqui para viver uma vida plena em abundância. Nós estamos aqui para vivermos o nosso verdadeiro eu, vivermos a saúde, a plenitude, a alegria, a felicidade. Né? E é claro que nós vamos passar por momentos de dificuldade, porque nós estamos aqui para evoluir. Mas o normal é você ser uma pessoa que busca a alegria da vida, a gratidão por viver pelo dia de hoje. Né? Se você enxerga, se você consegue andar, se você consegue falar, se você consegue ouvir, isso já é uma forma muito grande de você já ser grato e ser feliz. Né? Eu vou falar sobre isso nos próximos capítulos também. Aí, ele traz um exemplo aqui de uma história que ele conta e eu quero mostrar isso para você, tá? A cura da doença de Pote. A doença de Pote, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianápolis, Indiana, contraiu a doença que transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar. Andrew, a pessoa dele já estava contando antes, tá, gente? Começou a rezar. Formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Olha só, ele começou a rezar, a fazer a prece, né? Começou a orar, começou a falar. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. São palavras que ele ia falando. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que providenciava antes de ir dormir à noite e a primeira pela manhã. Lembra lá na aula 2? Como que ele enfoca nessa questão de você fazer a prece, de você falar as palavras antes de dormir? Lembra? Ele fala isso no livro inteiro. Antes de dormir, faça as palavras, fale as palavras de forma tranquila, de forma serena, várias vezes. Repita ali durante 5 minutos, 10 minutos, se você puder. Repita essas palavras. Lembre-se, o nosso cérebro aprende por repetição, ok? Aquilo que nós aceitamos como verdade é aquilo que nós somos. Tudo que repetimos, tudo o que falamos, nós acreditamos como verdade. Esse é o processo do ser humano, tá? Nós acreditamos como verdade e assim nós seremos, ok? Tudo que você vai falando sem questionar, você absorve no seu subconsciente e isso será o seu eu, ok? E aí, ele fala o seguinte: a mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Ele fala aqui: vai, a tua fé te salvou. Mateus 10, 52. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, neste capítulo 7. Os nossos pensamentos podem causar doenças em nós. Podem causar doenças em nós. Mas eles também podem causar a cura. Se nós começarmos a compreender que nossa mente está ligada no nosso corpo, que não existe separação de mente e corpo,
Nós compreendemos, então, que tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos, então, manifestar no nosso externo e no nosso corpo físico, ok? Eu espero verdadeiramente que você tenha compreendido o capítulo 7 e que você possa trazer isso para a sua vida real, por meio das suas preces, orações, rezas, reflexões, seja lá o nome que você queira dar. E que ele pede, ele fala, ele orienta que você faça isso antes de dormir, né? E eu falei para você na aula 2 por quê? Lembra? Eu sei que você lembra, ok? Então vamos iniciar então o nosso capítulo 8. Como obter os resultados que deseja? O que ele vai falar aqui no capítulo 8? Você deseja uma coisa? Como que você faz para ter isso? Ele já falou isso aqui várias vezes, né? Nós já estamos iniciando o capítulo 8. E os 7 capítulos ele falou isso para você. Mas nós vamos ler aqui novamente, ok? A única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta-lhes a realidade neste momento e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá. Acreditando e confiando. O que é acreditar? É ter fé, não é isso? Então, quando eu acredito em alguma coisa, eu acredito que eu já tenho, eu acredito que eu já sou, eu acredito que eu posso, assim será manifestado. Porque, segundo Joseph Murphy, e não apenas ele, esta é a lei da vida. E você já viu lá que Jesus Cristo também falava, né? Entre várias passagens que eu já li para você aqui e que você provavelmente, se não por dogma, religião ou curiosidade, provavelmente você já deve ter lido, né? E aí ele continua aqui. Você precisa ter uma ideia bem clara em sua mente. A ideia clara em sua mente que ele está querendo dizer aqui é a ideia do que você quer. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu sou 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 uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa abundante. Então você tem que ter claro aquilo que você deseja, ok? Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, ou seja, quando na sua mente consciente você tem a clareza do que você deseja, você sabe o que você quer de forma consciente, você se decide e, segundo tua crença, assim o fará. E segundo tua crença, assim o fará. E segundo tua crença, segundo o que você acredita, segundo o que você tem claro, segundo a sua decisão, assim o fará. Duas palavras importantes que você deve anotar e deve trabalhar na sua vida a partir de hoje, né? E eu acredito que se você está aqui é porque você tem essa sede, cara. Eu falo mesmo assim, você tem a mesma sede que eu. Porque, como eu disse, as pessoas que têm sentimentos, vontades, elas vão se conectando, tá? Então, eu também tenho muita sede. E só está aqui assistindo este vídeo neste momento quem tem também. Então, eu digo para você duas coisas importantes que eu entendi na minha vida, depois de muito estudar, depois de muito buscar, e que está muito claro aqui que Joseph Murphy fala, que é a clareza do que você quer e que é a decisão. Muitas coisas na nossa vida, elas partem a partir de uma decisão. Eu não quero continuar vivendo esse tipo de vida que eu vivo. Eu não quero continuar sendo uma pessoa que vende o almoço para comer a janta. Eu não quero ser uma pessoa que eu vou chegar numa loja e a roupa vai me escolher. Eu quero eu escolher a roupa. Eu quero ter a alegria de escolher qual é a roupa que eu vou vestir. Em qualquer situação, tanto financeira quanto de tamanho da roupa. Eu não quero chegar numa loja e ter que escolher o tamanho 54, por exemplo. Eu quero poder escolher o 42, o 40, o 36, 38. Por que não? Eu posso fazer isso. Eu sou capaz. Eu quero poder ter uma condição financeira de eu poder sair com os meus filhos, com o meu namorado, com o meu marido, com a minha esposa, no final de semana e fazer um lanche. De ir num restaurante e poder sentar e comer alguma coisa à vontade. Eu quero poder ir comprar um sorvete quando os meus filhos pedirem. Então, eu tenho que ter claro para mim qual é o estilo de vida que eu quero ter. Qual é o
estilo de pessoa que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa calma, eu quero ser uma pessoa observadora, eu quero ser uma pessoa que não seja petulante, eu quero ser uma pessoa que eu não sinta necessidade de provar nada para os outros, eu quero ser uma pessoa que eu não sinta necessidade de ser reconhecida por ninguém, então eu não preciso ficar me ostentando para ser reconhecida pelos outros. Eu quero ser uma pessoa, viver a vida plena, sem grandes necessidades. Quando eu falo grandes necessidades, eu não estou falando de limitações de conquistas. Eu estou falando sem necessidade do reconhecimento externo, mas de entender quem eu sou. E somente por isso eu saber que eu não preciso provar nada para ninguém. Então, é um estilo de vida que nós precisamos compreender, sabe? E a partir do momento que você para refletir sobre essas coisas, você vai tendo a clareza do que você deseja para sua vida, para o estilo de vida que você quer, né? Coisa simples, gente, tipo, eu quero ter o meu estilo de vida que eu não preciso trabalhar no sábado e no domingo. Entende? São coisas muito simples. Eu quero ter um estilo de vida que eu possa acordar todos os dias e fazer uma caminhada na praia ou num sítio. Eu quero ter um estilo de vida saudável, eu quero morar afastado da cidade, porque eu gosto da calmaria, eu gosto dos pássaros, eu gosto das árvores. E aí? Qual é o estilo de vida que você quer ter? Qual é a vida que você quer ter? Então, quando você tem claro, você decide que é assim que você quer ter, de forma concreta, e tem fé que isso já aconteceu e você já é grato por isso, que isso já está num processo de acontecimento, o seu subconsciente ele vai te trazendo oportunidades, ele vai clareando a sua mente para que você consiga enxergar essas oportunidades. Tem um livro que eu li, que agora eu acho que foi As 16 Leis do Sucesso, de Jacob Petri, que ele fala de Napoleão Hill. Tem uma frase que ele fala que eu nunca esqueci. A frase é assim, a indecisão rouba a oportunidade. A indecisão rouba a oportunidade. Então, quando você tem clareza e você decide com base na sua clareza, você começa a enxergar as oportunidades que muitas vezes passaram por você, mas você não enxergou. É por isso que muitas pessoas falam, fulano teve oportunidades, eu não tive. Talvez você não enxergou, porque você não tinha clareza do que você queria e não tomou uma decisão. Porque quando você tem claro o estilo de vida que você quer ter e decide que é assim que você quer viver, mesmo que agora você ainda não viva, mas você decide que é assim que você quer viver, e aí você começa a focar nisso, a dar prioridade para isso, a fazer coisas que te levam a isso, as oportunidades elas passarão e você vai conseguir enxergar, ok? Eu espero que você tenha entendido essa parte que é muito importante, tá? E aí, ele vai falar uma coisa que está dentro disso que eu falei lá na página 129, que são os 3 passos para o sucesso na oração. Ele usa a palavra oração, tá? Tem hora que ele usa a oração, tem hora que ele usa a reza, tem hora que ele vai falar sobre reflexões, tá? Cada hora ele fala uma coisa. Eu achei isso o máximo, adoro a linguagem dele, sabe? Eu gosto da linguagem dele, gosto mesmo. Aí ele vai falar o seguinte, os 3 passos para o sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Anote aí, se você não está com o livro. 1. Reconheça ou admita o problema. Reconheça ou admita o problema. Qual é o problema? O que precisa ser mudado? Será que realmente eu preciso mudar isso? Será que eu estou fingindo? O que é que precisa ser mudado? O que está me incomodando? Eu estou fingindo uma situação? Então, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, o que eu preciso reconhecer na minha vida que realmente não está legal, que eu preciso mudar. Transfira, número 2, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. A partir do momento que você reconheceu qual é a situação, aquiete-se, silencie e fala para a sua mente inconsciente, ou você pode falar inteligência infinita, ou você pode falar Deus, ou você pode falar universo, você vai falar o que você quiser de acordo com aquilo que você acredita. Eu reconheço que eu sou uma pessoa que preciso diminuir o meu peso, eu sou uma pessoa que preciso me controlar financeiramente, eu sou uma pessoa que preciso melhorar na minha relação com as pessoas, eu sou uma pessoa que preciso melhorar a relação com o meu cônjuge, com o meu namorado, eu sou uma pessoa que preciso melhorar meus relacionamentos no meu trabalho, enfim, você precisa reconhecer. Se você não reconhecer, é impossível você mudar. Isso é uma coisa muito séria, tá? Porque se você não sabe que você está preso, dificilmente você vai tentar cavar o túnel para sair da prisão. Tá? Então, primeiro você precisa entender que você está com um problema e reconhecer esse problema.
Se você não reconhece que tem um problema, você não vai sair. Não vai. Você vai continuar aí no mesmo lugar para sempre. Tá bom? E aí, o que eu quero trazer para você aqui agora é a página 130, que ele fala uma coisa interessantíssima. Quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Então, olha só, vou repetir para você entender. Quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Eu desejo uma coisa, eu desejo, mas eu me imagino e eu sinto que eu não vou conseguir. Eu desejo emagrecer 5 quilos nos próximos 3 meses. Mas eu estou sempre ali visualizando eu acima do meu peso, que é o ideal. Eu acredito que eu não consigo fazer dieta. Eu gosto mesmo de comer os 10 pães no dia. Eu como também aquele chocolate cheio de açúcar, umas 3 vezes no dia. Então, mesmo que eu deseje alguma coisa, mas dentro da minha imaginação, dentro dos meus pensamentos ali cotidianos, eu realmente não vejo que eu sou capaz, é a minha imaginação e é os meus pensamentos que vão vencer. Não é apenas aquilo que eu quero, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Trabalhe a sua imaginação, ok? É isso que você precisa compreender. Trabalhe os seus sentimentos, trabalhe os seus pensamentos. Mesmo que neste momento você tenha dificuldades, mas você vai fazer isso agora, você vai fazer isso de tarde, você vai fazer isso de noite, você vai fazer isso de manhã, você vai fazer isso quando você for dormir, você vai fazer isso ao acordar, dia após dia. Isso é um treino. E você treinando, você vai conseguir chegar no seu objetivo, ok? E aí a gente finaliza na página 133 com a seguinte trecho que ele coloca, o seguinte trecho. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nós já falamos sobre isso aqui trilhões de vezes na aula 2, ok? E aqui também na aula 3 eu já falei também. Então, tente fazer isso, faça o que ele está falando, ok? Faça o que ele está te orientando, o que ele está sugerindo. Antes de dormir, não durma, não deite na sua cama com o celular na mão, não deite na sua cama assistindo televisão. Faça um ritual noturno que você consiga dormir, deitar antes de estar extremamente sonolento. Porque aí você consegue deitar e antes de dormir você consegue fazer ali as suas reflexões, as suas palavras de afirmação e realmente colocar em prática o que ele está falando e conseguir verificar resultados na sua vida real, tá? Pergunte para mim se eu faço isso. Óbvio. Todos os dias. Pergunte para mim se eu consegui ver resultados, se eu consegui ver diferença. Com certeza, muitas diferenças. Eu posso te garantir. Eu não estou trazendo este livro aqui à toa para você. Eu realmente vivi isso e vivo, tá? E sim, isso fez diferença na minha vida e faz diferença, tá bom? E é por isso que eu estou trazendo para você. O conhecimento, ele está disponível. Acessá-lo e colocá-lo em ação é uma escolha sua, ok? Mas ele está disponível, tá bom? E é esse conhecimento que vai, de fato, libertar você. No capítulo 9, nós vamos entrar na questão do dinheiro, ok? E o capítulo 9 fala o seguinte: como usar o poder de seu subconsciente para adquirir riqueza. Ele já começa aqui com um trecho que eu quero que você preste atenção junto comigo, se você não tiver com o livro, e se você tiver com o livro, que você possa lê-lo junto comigo, ok? Se você, na página 136, se você está tendo dificuldades financeiras e está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e algum de sobra. Você certamente... É difícil isso, né, gente? Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham umas poucas horas por semana e ganham somas fabulosas. Eles não se esforçam nem se escravizam no trabalho. Não acredite nessa balela de que a única maneira de enriquecer é suando a camisa e fazendo calos nas mãos. Não é nada disso. O estilo de vida descansado é o melhor. Faça as coisas que adora fazer
e faça-as pelo prazer e pela emoção que lhe despertam. Olha só, eu sei, eu não tenho dúvida que esse trecho, ele causa uma confusão em muitas cabeças, né? Em muitas mentes. Porque, na verdade, provavelmente, eu sei porque foi assim comigo, você deve ter ouvido dizer que para você conquistar qualquer coisa, você tem que suar a camisa. Para você conquistar qualquer coisa, você tem que trabalhar muito. Para você ser alguém na vida, você tem que estudar demais. Então, essas frases que nós ouvimos dos nossos antepassados, muitas e muitas vezes, como nós não questionamos, nosso subconsciente aceitou como verdade. Então, como o nosso subconsciente, ele manifesta isso, ele faz com que as coisas que nós acreditamos sejam materializadas como verdade, é isso que a gente vai verificar na nossa vida como um todo. Que é, meu Deus, eu preciso trabalhar o dia inteiro para ganhar um dinheiro. Eu preciso suar a camisa para poder ter alguma coisa. Mas, se as pessoas que trabalham Cipolate não sei se é uma loja que tem em outros estados, mas aqui no Espírito Santo tem uma loja que o lema dela é Cipolate 7 a 7, que ela abre de 7 da manhã a 7 da noite, né? Então, por isso que eu estou falando. Se você tem essa ideia que você precisa trabalhar no modo Cipolate, de 7 a 7, se fosse assim, a grande maioria da população seria rica. A grande maioria da população seria milionária. Porque a grande maioria das pessoas trabalham de 7 a 7. Aí você vai falar assim para mim, mas Bianca, como é que eu vou fazer? Pois é o Joseph Murphy que está falando aqui. O que você precisa compreender é que quando você fizer aquilo que realmente você veio para fazer, você não vai precisar trabalhar de forma estrondorosa. Você não vai precisar suar a camisa. Você não vai precisar se sentir tão cansado e fadigante. Você vai fazer com prazer. Você vai fazer com alegria. Você vai fazer com amor. E é esse trabalho que você faz com amor, com prazer, porque isso é o que está dentro de você, é que vai te trazer essa paz, essa tranquilidade e vai te dar um retorno financeiro também. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu acho que eu fiz um vídeo sobre o livro, o livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri, né? Neste livro eu falo ali sobre a questão dos dons, dos talentos, né? E ele vai abordar, o livro vai abordar isso que Joseph Murphy falou aqui, né? Olha só o que ele falou aqui, lá na página 136 no final. Faça as coisas que adora fazer e faça-as pelo prazer e pela emoção que lhe despertam. Isso significa que quando você compreender que você veio aqui para fazer algo que só você sabe fazer do seu jeito e que outras pessoas precisam disso, você não vai precisar trabalhar de 7 a 7 Cipolate para se tornar uma pessoa rica. Quando ele fala rica, ele não está falando ali apenas de dinheiro, tá? Apesar dele falar que dinheiro é algo muito bom, que dinheiro é uma moeda de troca para você conquistar o que você deseja, para você ter conforto. E mais uma vez eu lembro, nós vivemos num plano material. Então, é normal que nós vivamos de coisas materiais também, ok? O problema do dinheiro está em o quanto ele domina você e não o quanto você o domina, ok? Então, muitas vezes você acaba deixando de ter a oportunidade de ser uma pessoa próspera por causa das crenças do passado, daquilo que você ouviu, né? Dinheiro não nasce em árvore, quem tem dinheiro é pessoa suja. As pessoas distorcem lá a passagem bíblica que fala que é mais fácil como é que fala a questão lá do camelo? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Muitas pessoas não interpretam isso da forma correta. E aí você cria no seu subconsciente desde criança que quem tem dinheiro é corrupto, que quem tem dinheiro roubou, que você precisa trabalhar exaustivamente para conquistar alguma coisa, que para ser alguém você precisa trabalhar muito, estudar muito, né? Você precisa estudar muito para adquirir conhecimento, não para ser alguém, né? Alguém você já é há muito tempo, né? O que nós precisamos compreender, e eu quero fechar aqui com você essa parte, é que muitas coisas que nós fazemos realmente está relacionada às nossas crenças do passado, né? Então, você se descobrir algo que você gosta de fazer e você realmente colocar isso em prática, você vai ver o que eu estou falando. Você vai começar a trabalhar com prazer, você vai trabalhar até muito menos e, de repente, você vai ganhar até muito mais, porque você vai fazer com prazer. E aí você pode virar para mim e falar, Bianca, mas como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar para me sustentar. Você pode fazer uma transição de carreira, né? Você pode trabalhar
e num outro período fazer aquilo que você gosta. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Eu já vi muitas histórias de pessoas que fizeram isso durante um tempo e depois conseguiram viver apenas daquilo que elas gostavam de fazer, né? Parece que é difícil, mas não é. A gente só precisa parar para nos observar e compreender o que realmente nós estamos sentindo em relação ao nosso trabalho. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, assista o vídeo que tem aqui no canal, onde eu falo sobre o livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri, tá? E de preferência que você leia este livro, que ele vai te ajudar muito, tá bom? Lá na página 143, ele fala a seguinte técnica aqui que você pode fazer. No início você pode achar isso estranho, mas depois eu vou te falar. Quando for dormir à noite, mais uma vez ele falando de quando for dormir, pratique a técnica seguinte, repita a palavra riqueza, calmamente, tranquilamente, com sentimento. Faça isso repetidas vezes, como se estivesse cantarolando uma canção de ninar. Acalente-se para dormir com esta única palavra, riqueza. E vai ficar espantado com o resultado. A riqueza deve correr para você em avalanches de abundância. Esse é o outro exemplo do poder mágico da mente subconsciente. Olha só. Você pode achar isso estranho, você pode falar mais uma historinha de livro de autoajuda. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: experimente, faça. Quando ele está falando para você repetir a palavra riqueza com tranquilidade, ele está querendo que você veja isso como uma coisa normal. Ele está querendo dizer para você que você deve ver isso como uma coisa comum, como uma coisa que você merece, entende? E lembre-se, a riqueza, a prosperidade não é apenas dinheiro, ela está relacionada a tudo. A prosperidade é você ser feliz, é você ser abundante em todas as áreas. Não existe essa história de azar no amor e sorte nos negócios, sabe? Não existe isso. Nós estamos aqui para viver uma vida plena e abundante. Lembra da frase lá? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, leve isso para a sua vida. Muitos daqui não creem nisso? Então, por que vocês não levam para a vida real, né? Então, quando ele fala para você repetir a palavra riqueza várias vezes quando você vai dormir, não é uma historinha da carochinha. Nós estamos falando de um cara que estudou muito para falar o que ele está falando. Ele quer que você entenda que isso deve ser uma coisa normal na sua vida. Ele está falando de abundância, de você sentar na cozinha da sua casa e comer aquilo que você quiser comer. Ele está falando para que você tenha uma casa digna. Ele está falando para que você possa vestir roupas dignas, para que você viva de forma digna. Ele não está falando de ostentação. Ele está falando de prosperidade, que são coisas completamente diferentes, ok? E quanto mais você vai acessando esse conhecimento, você vai entendendo o que nós estamos falando aqui. É muito importante você entender que essa abundância, essa prosperidade, ela vem do fato de você ser uma pessoa grata. Quando você é grato pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você já tem, mais coisas virão. Você vê muito aí nas redes sociais as pessoas colocarem postzinhos assim, gratidão, a fala gratidão. Mas as pessoas, na grande maioria, não são todos, é claro, nem sabem por que elas estão falando isso. E eu estou dizendo para você que tanto Joseph Murphy quanto outras linhas teóricas que eu já li, eles falam que essa questão de você ser grato, essa gratidão de você dizer obrigada, né, universo, Deus, inteligência infinita, quem você quiser falar, é que quando você é grato pelo que você tem, a tendência é que novos caminhos vão se abrindo para você ter aquilo que você não tem. Mas tem gente que tem e mesmo assim reclama. Tem gente que tem e não consegue ser próspero. Tem gente que tem e não é abundante. Porque a abundância e a prosperidade está no fato de você se sentir. Você se sente abundante. Você vê aí que tem várias pessoas que moram em lugares super simplórios e você chega e essas pessoas estão sorrindo, né? Você já viu isso com certeza. Eu já vi. Então são pessoas que apenas não souberam utilizar o conhecimento ou não tiveram ainda, não abriram o coração para o conhecimento. Mas elas já são gratas pelo que têm. Agora você imagina essas pessoas que têm um coração grato, se elas acessarem um conhecimento desse, elas vão conquistar coisas grandiosas na vida. Porque é assim que funciona, né? Eu realmente acredito nisso, gente, assim, de verdade, porque eu venho testando isso na minha vida pessoal, entendeu? Então, eu acredito de fato que quando nós somos gratos pelo que a gente tem, pelo que a gente fica mais leve e as coisas parecem que vão fluindo com mais facilidade. Então, eu te aconselho a seguir as orientações de Joseph Murphy
e realmente ser uma pessoa grata, falar as palavras que ele diz. Se você não quiser falar a palavra riqueza, fala a palavra prosperidade, fala a palavra gratidão, abundância, enfim, aquilo que você sentir no seu coração. Capítulo 10, ele vai falar sobre o seu direito de ser rico. Ele vai complementar o capítulo 9 e o principal está aqui, onde eu vou te falar agora, lá na página 148, ok? Por que você não tem mais dinheiro? Olha só. Ao ler este capítulo, talvez você pense, eu mereço uma renda maior do que a atual. Na minha opinião, isso se aplica à maioria das pessoas. Elas realmente merecem ganhar mais dinheiro, mas não é provável que consigam isso. Uma das razões por que não o ganham é que, por dentro ou abertamente, o condenam. Referem-se a ele como lucro sujo. Dizem a filhos e amigos que o amor ao dinheiro é a origem de todo mal. Juntamente com essa razão para não prosperar a outra, um sentimento subconsciente, sorrateiro, de que a pobreza encerra alguma virtude especial. Esse molde subconsciente talvez tenha origem em educação recebida na infância, ou quem sabe, baseia-se em falsa interpretação das escrituras. Eu já falei isso aqui para você, né? Você acha que você não merece ou que você não deveria ser? Porque no seu subconsciente você repele a questão financeira, você repele o dinheiro. É como se você tivesse dinheiro, você iria manifestar o que há de mais podre em você, né? Então, é por isso que a gente tem que compreender assim. O dinheiro está aqui para nos servir ou nós servimos ao dinheiro? Isso é a primeira coisa que você tem que se perguntar, tá? Ser uma pessoa que tem dinheiro não é algo ruim. Na verdade, essa situação, ela só vai enfatizar quem realmente você é. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, uma quantidade razoável, boa, e que você não consegue perceber nessa pessoa nenhum estilo petulante, arrogante. Você jamais diria, por exemplo, que essa pessoa tem dinheiro. E eu conheço pessoas que não têm e que adoram ostentar. Eu conheço pessoas da classe média que têm um salário razoável e que adoram bancar de ricões, por exemplo. Então, a condição financeira, ela só vai revelar aquilo que já existe em nós. O problema não é o dinheiro, e provavelmente você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes. O problema não é o dinheiro. O problema está dentro de você. Então, por exemplo, se você ainda não tem, talvez seja porque você esteja repelindo. Eu falo isso para você porque eu também já fiz muitas análises comigo mesma para poder compreender essas questões das memórias, né? Estudei muito sobre isso. E eu pude compreender por que no passado eu repelia tanto dinheiro assim. Porque eu tive essa crença lá no meu passado de que dinheiro era sujo, de que para conquistar dinheiro a gente teria que suar demais a camisa, de que as pessoas ricas elas eram pessoas que roubavam, ou eram pessoas corruptas, ou eram pessoas que sonegavam, né? De que seria muito difícil uma pessoa que é rica ser rica por meio de meios lícitos, né? Uma pessoa rica sendo honesta é algo impossível, né? Então é isso, esses conceitos que nós precisamos rever. Uma outra coisa para finalizar esse capítulo e essa parte também que eu quero falar para você é o seguinte: tudo aquilo que a gente repele, tudo aquilo que a gente critica, a gente não recebe. Então, se eu vejo uma pessoa que se deu bem na vida financeiramente, e eu tenho raivinha, eu tenho inveja, eu tenho rancor, tendencialmente é que eu não vou ser uma pessoa próspera. Porque tudo o meu sentimento de repelir, ele volta para mim. Porque isso é da vida, a gente não precisa nem estudar muito, né? Tudo que vai e volta, é a lei da vida. Tudo que eu emano volta. Então, se eu tenho um sentimento de raiva, de rancor, de inveja, de não gostar daquilo ali, porque na verdade, no fundo do fundo é porque eu gostaria de ser igual, mas eu finjo para mim mesma que eu não gosto, que eu não quero, né? O que acontece? Eu vou repelir isso e provavelmente eu nunca mesmo vou atingir aquela prosperidade ou aquela situação. Então, para fechar essa parte, o que nós precisamos é rever os nossos conceitos, tá bom? Como que a gente faz para limpar tudo isso? Ele fala o livro inteiro. Utilize as sugestões. Utilize a autossugestão, ok? Limpe esses sentimentos com a autossugestão. Toda hora, todo dia, várias vezes por dia, ok? No capítulo 11, ele vai falar a mente subconsciente como sócia em seu sucesso. E aqui, ele vai trazer 3 passos para esse sucesso, ok? E ele já começa dizendo:
O verdadeiro significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. É você se sentir bem na sua vida, nesta tua vida. É você sentir bem-estar em todas as áreas da vida. Então, o sucesso que ele quer dizer aqui é você se sentir pleno, é você sentir que o que você está fazendo é realmente o que você veio para fazer. E aí ele fala que existem 3 passos para você poder conquistar esse sucesso. O primeiro passo consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e em seguida fazê-lo. E aí ele fala o seguinte, eu já comentei isso antes, né? Inclusive eu dei a ideia de você ler o livro Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri. Quando você entende que você veio aqui para cumprir uma missão, para evoluir, e que cada um de nós tem uma característica específica, que tem um dom, que tem um talento, mesmo que você ainda não entenda, ele diz que para você alcançar o sucesso na vida, a primeira coisa que você precisa compreender é isso. Entenda o que você gosta de fazer, o que realmente te traz prazer, vai lá e faça. Se você ainda não entendeu isso, ele fala para você fazer a seguinte oração à noite. Inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Se você ainda não sabe o que você veio para fazer, se você ainda não descobriu aquilo que você gosta, qual é o seu ikigai, né? O que é aquilo que você gosta de fazer, que você faz com prazer, que você nem vê o tempo passar, como eu, por exemplo. Você vai virar para você mesmo, para a inteligência infinita, para Deus, à noite, você vai falar assim: inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual é o meu verdadeiro lugar na vida. Fale isso com toda a intenção do mundo e você vai conseguir descobrir, porque isso vai ser revelado para você, tá? O segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Ele fala que você deve, depois que você viveu o primeiro passo, descobriu o que você gosta, que você deve se especializar naquilo, que você deve estudar como fazer aquilo, que você deve treinar, que você deve fazer, até o ponto de você fazer aquilo com perfeição. Isso é o segredo do sucesso, sabe? Compreender o que você gosta e o que você pode fazer de melhor, porque já está em você, e treinar isso. Treinar hoje, amanhã, depois. Ele fala que esse treino, essa especialização, vai fazer com que você se diferencie das demais pessoas. Eu falo para você que isso é possível. Por exemplo, eu aqui estou fazendo isso, né? Eu descobri o que eu gosto de fato de fazer. Eu amo ler, isso para mim já é muito claro há muitos anos, né? E falar sobre esses livros com as pessoas, falar sobre autoconhecimento com as pessoas, descobrir como a gente pode viver uma vida melhor. Isso, para mim, é o que me dá prazer. Então, eu vou me especializando. Como que eu me especializo? Lendo mais livros, vendo como outras pessoas fazem, modelando pessoas, vendo como pessoas que eu admiro fazem, fazendo cursos, assistindo palestras, lendo outros livros, e assim eu estou me especializando e gravando vídeos para você. Então, com isso, eu estou cada dia mais me especializando. E assim eu vou me diferenciando de outras pessoas e fazendo algo que eu gosto e com prazer. O terceiro passo é mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso. Para Joseph Murphy, o terceiro passo para você realmente conquistar essa plenitude da vida é você entender que aquilo que você está fazendo não pode contribuir apenas para você. Aquilo que você está fazendo tem que contribuir para outras pessoas, em qualquer área da vida. Se você é uma pessoa que faz bolo muito bem, você entende que você cozinha muito bem, que você faz bolo muito bem de forma diferenciada, você vai se especializar nisso, você vai fazer bolos, você vai treinar, você vai estudar, você vai fazer. E você vai entender que quando você faz um bolo gostoso, você está deixando outras pessoas felizes. E é aí que está o segredo. Não é apenas para você vender, para você ter dinheiro, mas que você, ao fazer um bolo gostoso, você está contribuindo para a felicidade de outras pessoas. Então, o que você faz tem que estar claro para você que, de alguma forma, em algum aspecto, você está contribuindo para o bem-estar de outras pessoas. Para ele, isso é primordial para que você realmente tenha sucesso e felicidade. Para finalizar, eu quero ler uma frase que ele fala lá na página 173. Não há verdadeiro sucesso sem paz de espírito. O que isso quer dizer, eu tenho certeza que você já sabe. Nós só conseguimos ter sucesso na nossa vida, felicidade, alegria, bem-estar,
se nós estivermos com paz de espírito. Se nós soubermos que realmente o que a gente está fazendo faz bem para a gente e faz bem para outras pessoas. Tanto é que existem muitas pessoas que alcançam sucesso, artistas grandiosos, mas não têm paz de espírito porque não estão fazendo aquilo ali com a intenção plena de benefício a outras pessoas e a eles mesmos, né? Nós conhecemos pessoas que entram em depressão porque não compreenderam de fato o que elas estão fazendo e para que elas estão fazendo, né? Pessoas, eu estou falando de pessoas que alcançaram muito sucesso. Tá faltando ali a paz de espírito. E essa paz de espírito, ela vai vir quando você perceber que você está cumprindo a sua missão aqui. Bianca, como eu consigo compreender que eu estou cumprindo a minha missão? Quando o que eu faço, além de me trazer bem-estar, traz bem-estar a outras pessoas. E isso você vai sentir. Eu espero verdadeiramente que os capítulos de hoje possam ter te trazido vários insights. Para mim, são capítulos grandiosos, tá? Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. O que você está achando das aulas? Estão fazendo sentido para você? Você está gostando da forma como nós estamos trabalhando aqui? Esse seu feedback ele é muito importante, tá? Para mim, eu gosto e eu gostaria que você fizesse isso. Se você acha que essas aulas são interessantes, estão te trazendo benefício, não deixe de compartilhar com alguém que você acha que seria importante conversar sobre isso, aprender sobre isso, ok? E nos próximos capítulos que nós vamos estudar na aula 4, nós vamos trazer mais insights, nós vamos aprofundar em outras áreas e trazer outras técnicas e formas da gente, de fato, usar o nosso subconsciente como um verdadeiro tesouro na nossa vida. Para você que ficou até aqui, você já sabe, a minha eterna gratidão. Fique bem e até a próxima aula. Tchau!